Saudamos a todos com a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isto estamos alegres. Amém? Louvamos a Deus por esse momento tão precioso na casa do Senhor, nesta casa de oração, nesse tabernáculo. Agradecemos a Deus por sua vida, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez como igreja do Senhor, para adorá-lo, para buscar a sua face. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, convido você a passar alguns instantes em oração com o Senhor. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos por essa noite que o Senhor nos concede. Te agradecemos em primeiro lugar pela transformação que o Senhor operou na nossa vida, pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui nesta noite e buscarmos a tua face e orarmos a ti com a certeza de sermos ouvidos pelo Senhor. Te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor operou nas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, pela transformação de vida, por nossos nomes escritos no livro da vida. Queremos te agradecer também pela oportunidade que nós temos hoje de prestar a ti um culto, e que tudo quanto viermos a fazer nessa noite seja tão somente para o teu nome ser glorificado no nosso meio. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, dirigindo-nos em tudo. Que o Senhor aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus assim te oramos e te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Queridos, vamos louvar ao Senhor, agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Quero convidar você a se colocar de pé, para juntos louvarmos cânticos espirituais, louvores na casa do Senhor. Meu irmão, graça e paz da parte do Senhor Deus, amém? Esse cântico nos diz: é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que tu és santo, que tu és digno, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e digno de toda a nossa adoração, em nome de Jesus.
paz. Eu quero ouvir só a igreja e o instrumental. Pois é santo, pois é santo. Bendito seja o nome do Senhor, o Senhor que é santo, que é grande, que é digno de toda adoração. Palavras não podem expressar o que nós sentimos pelo Senhor, não podem expressar. Por mais que eu cante, por mais que eu coloque isso em poesia, por mais que eu expresse, eu não consigo externar aquilo que o Senhor fez por mim, toda a sua plenitude. Quanto que Deus tem sido misericordioso conosco. Amém, meu irmão? Você pode dizer simplesmente ao Senhor nesta noite: te amo tanto, Senhor Deus. Tu és a razão do meu louvor. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Diga isso ao Senhor, meu irmão. Eu não vou te deixar jamais, Senhor. Nada pode apagar o que o tempo escreveu. Te amo. Te quero, meu Deus.
sentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, desta forma como estamos assentados, abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós leremos dos versículos 6 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, do 6 ao 11. Vamos fazer essa leitura alternada? Assim diz a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Amém. Vamos repetir todos juntos o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Mandamento, promessa do Senhor. Está conosco, queridos, o grupo feminino da Igreja Batista do Farol. Esse grupo estará a partir de agora entoando louvores ao Senhor, com músicas típicas, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessas melodias. Ouçamos então o grupo feminino da Igreja Batista do Farol.
participar desse culto missionário, esse culto de adoração, de louvor. E nós gostaríamos de estar aqui com vocês não apenas para cantar uma coisa diferente, mas para participar representando o continente africano. Alguns cantos que nós vamos apresentar aqui para vocês como adoração, eles dizem palavras de louvor a Deus. Esse que nós entramos cantando fala que todo aquele que planta há de colher. Então eu não vou desistir nunca, porque eu sei que tudo aquilo que eu investi na obra do Senhor, eu vou colher bons frutos. Nós vamos cantar mais alguns outros cantos, um popurrí, né? Tussivaiuê, Suco Yanoa, significa não existe Deus como o Deus de Noé. Tussivaiuê, Suco Yanoa. Tijozoimba, Osana, significa adore, louve, celebre o nome do Senhor. Acuna, Wakaita, Sajesu. Não existe nenhum outro nome como o nome de Jesus, como o nome de Deus. Eu andei por todo lugar, eu rodeei por todo lugar, eu procurei por todo lugar, mas eu não encontrei, porque não existe nenhum nome como o nome do Senhor. Pururuzai, Muari, Wakanaka, significa exaltai o nome do Senhor, celebre o nome do Senhor. E o último cântico, Bambelela, significa abrace Jesus, se agarre nele, seja qual for a circunstância, a situação que você esteja vivendo nesse momento, ou que você esteja passando, se agarre em Deus, se agarre em Jesus, porque certamente você vai conseguir bons resultados, você vai conseguir uma boa solução para a sua vida.
E João, escrevendo o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ele veio para a gente, como eu, como você, gente de toda tribo, toda raça, toda nação, e Ele deu o seu Filho por amor a nós. Bendito seja o nome do Senhor. Está conosco o reverendo Cássio Campos. Reverendo Cássio Campos, ele é pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e aceitou o nosso convite de estar conosco durante esse período da Feira de Missões. Está conosco hoje à noite, estará também amanhã e no domingo pela manhã e no domingo à noite. Ouçamos aquilo que Deus quer nos falar nessa noite para a glória do seu próprio nome. Amém? Reverendo, seja bem-vindo. Deus abençoe. É um prazer muito grande estar com os irmãos, conhecer mais uma igreja, onde está servindo o povo de Deus, é sempre um privilégio muito grande. Eu sou, como o reverendo já informou, pastor na 4ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, dou aula no Seminário Presbiteriano ali da cidade, lecionando na cadeira de missões. E é um prazer muito grande poder estar com vocês. A minha igreja também sempre manda esses abraços para as igrejas por onde a gente vai. Sou casado com uma linda mulher que está por aí, a Cátia, a mulher mais linda do mundo. Já peguei, né? Tenho 3 filhas quase tão lindas quanto a mãe. Ficaram em Belo Horizonte, e é um prazer muito grande poder estar com vocês. Eu gostaria de, antes de começar, de orar. Vamos colocar de pé e vamos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando ricamente neste momento. Ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora. Pedimos que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir Tua voz. Queremos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nesta hora queremos ouvir a voz do Senhor que nos orienta. Fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Poder sentar. Pois bem, irmãos, esta é a primeira feira missionária desta igreja. É sempre um prazer muito grande poder falar deste aspecto tão importante da fé cristã. A tarefa missionária é empolgante, porque a palavra do Senhor diz que o campo é o mundo, a seara é muito grande, mas os obreiros são tão poucos. E cada vez mais nós temos percebido como a seara é vasta. E quantos obreiros são necessários para cumprir a tarefa missionária. E a minha preocupação nesta noite, neste final de semana, nesta feira de missões, é definir com os irmãos alguns conceitos básicos acerca de missões nas Sagradas Escrituras. O que significa isto? O que é ser uma igreja missionária? Nós costumamos ouvir por todos os lugares por onde você passar, por onde nós passarmos, que existem 3 formas de fazer missões. Conhecem as 3 formas de fazer missões? Ir, orar, e o que mais? Contribuir. 3 formas de fazer missões, não é isso? Você pode ir, você pode orar, ou você pode contribuir. Mas isto é uma falácia.
Não existem essas três formas, irmãos. Porque quando nós falamos que existem três formas de fazer missões, nós queremos dizer que você pode optar. Você pode ir, e se você não for, você vai orar. E se você não estiver disposto a ir orar, você pode contribuir. Mas vamos tentar ver, antes de mais nada, por que isso é uma falácia. Vamos escolher um missionário de carreira. Vamos mandar o pastor Misael. Vamos mandar o pastor Misael para onde? Algumas músicas aqui da África. Vamos mandar para Moçambique. Pastor Misael vai para Moçambique. Pastor missionário de carreira. Vocês estão enviando, a Igreja Presbiteriana do Farol está enviando o reverendo Misael e sua família para Moçambique. Ele está, portanto, em qual parte de fazer missões? Indo. Mas e se vocês descobrissem, por acaso, que o reverendo Misael não gosta de orar por missões? Não, o homem não é chegado a esse negócio de oração por missões. Vocês ficariam tranquilos para enviá-lo? Então ele não pode só ir, ele tem que orar também. Mas e pior, se vocês descobrissem que além de não ser chegado na oração, ele é pão duro e não gosta de dar oferta missionária. Nunca deu um tostão de oferta missionária. Já imaginou uma coisa dessa? Gostariam de enviar um missionário assim? Que nunca deu um centavo de oferta missionária? Pastor Misael, você não vai para o campo. Fica aqui mesmo, né? Vai ficar no céu. O céu está precisando, né? A primeira vez que hoje que o céu precisa de missionários, né? O alto do céu. Irmãos, até eu já entendi a piada, né, irmãos? Os irmãos também já entenderam. O Alcimar já me explicou todos os bairros da cidade. Irmãos, o reverendo Misael que está indo, não é bem-vindo se ele for, ou melhor, não é bem-ido, se ele for, se não orar e se não contribuir. Aquele que vai, nós o penalizamos, tendo que fazer as três formas de fazer missões. Como eu não estou indo para lugar nenhum, eu me justifico orando. E às vezes, quando eu nem gosto de orar, eu ponho a mão no bolso e pago para alguém ir. Isso é um pecado, irmãos. Não existem três formas de fazer missões, apenas uma: indo, orando e contribuindo. São partes de uma mesma responsabilidade. São pontos básicos, elementos da mesma responsabilidade, que é da igreja. Essa responsabilidade não é minha, não é dos pastores desta igreja, do conselho, não é uma responsabilidade de oficiais de igreja, mas é uma responsabilidade da própria igreja do Senhor. Eu fui missionário da Missão Amém, responsável por divulgar o trabalho missionário por muitos meses, por anos. E eu observava nas pesquisas que eu fazia, que a coisa mais fácil que existe é missionário de carreira mudar de igreja. Os missionários mudam de igreja com muita facilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eles vão para o campo, igrejas ficam atrás sustentando, mas essas igrejas não têm uma visão missionária apurada, e essas igrejas abandonam esses missionários, e esses missionários precisam correr atrás de outras igrejas, para que eles sustentem o campo. E esses missionários mudam de igreja, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, é muito comum, em busca de sustento, porque eles são missionários de si mesmos. São missionários de si mesmos, não são missionários da igreja, porque a igreja está recuando, a igreja está abdicando-se dessa tarefa missionária. E nessa noite, eu gostaria de convidar vocês para pesquisar nas Sagradas Escrituras, por que nós fazemos missões. Primeiro, nós fazemos missões
porque Cristo é singular. Fazemos missões porque Cristo é singular. O que é isso, singularidade de Cristo? Reverendo, dá licença, eu vou fazer uma pesquisa com a sua igreja. Joia? Por onde quer que eu fale sobre isso, essa pesquisa é fundamental. Vamos imaginar um indígena brasileiro, lá no meio do mato da floresta amazônica. Vamos dar um nome para esse indígena, um nome de um índio. Vamos pensar no Juruna. Juruna morreu sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Nunca. Nem sabe o que é isso. Nunca nem ouviu falar do refrigerante que chama Jesus, lá de São Luís. Conhecem? Aquele negócio é muito ruim. E um dia eu voltei a São Luís e brinquei com uma irmã sobre Jesus. Ela entendeu errado, pensou que eu tivesse gostado de Jesus. Irmãos, era Jesus de tudo quanto é jeito naquela casa. E eu fiquei sem graça de falar que a brincadeira tinha sido entendida errado. Tomei Jesus no final de semana todo. Mas esse Juruna não conhece nem esse Jesus. Se ele morreu sem ouvir falar de Jesus, para onde Juruna foi? Eu quero dar 3 opções. Primeiro, Juruna foi para o céu. Segundo, Juruna foi para o inferno. Terceiro, você não sabe responder, não é o purgatório. Você não sabe responder uma pergunta dessa. Quem acredita que Juruna foi para o céu? Levanta a mão para eu ver. Juruna nunca ouviu falar de Jesus, não sabe o que é isso. Ele foi para o céu, portanto. Levanta a mão, pode ficar tranquilo, isso não vai estar registrado não. Vai ficar. Rapaz, então, mas levanta a mão assim mesmo. Está registrado. Vai para o céu. Ele nunca ouviu falar de Jesus. Não vai para o céu. Ninguém. Ele foi para o inferno. Quantos acreditam que ele foi para o inferno? Só uma. Você não sabe responder isso. Levanta a mão. Irmãos, este é o mesmo problema por onde quer, a mesma resposta por onde quer que eu passe. A igreja não sabe responder. Agora nós vamos fazer outra suposição aqui. Vamos supor, como você não sabe responder, você está inclinado a colocar Juruna no céu, verdade? Vamos supor então que Juruna vá para o céu. Então nós vamos enviar outra vez o reverendo Misael, agora para o Amazonas, coração. O reverendo Misael é enviado pela igreja presbiteriana do Farol. Chega na casa de Juruna, vai ter que ser missionário daqui para frente. Um dia antes de Juruna morrer, e ele prega a palavra para Juruna, e Juruna não aceita Jesus. Para onde Juruna vai? Quem acredita que vai para o inferno? Levanta a mão. Para o inferno. Não é possível, né? Irmãos, o que significou o trabalho missionário desta igreja? Nós enviamos o reverendo Misael para retirar alguém do céu e colocá-lo no inferno. É por isso que a igreja não faz missões em nosso tempo. É sabido que nos conceitos reformados de pensar a missão e a evangelização, que quando evangelizamos, ou nós salvamos o indivíduo, ou nós o encerramos no inferno. Mas isso não pode ser mal compreendido. Nós não retiramos pessoas do céu e enviamos para o inferno. Nós encerramos o indivíduo que já estava lá. Porque Cristo é singular. Eu gostaria que vocês abrissem comigo Romanos, capítulo de número 1, para que pudéssemos entender esta razão fundamental de fazermos missões.
a partir do verso de número 18. Romanos capítulo 1, 18. Diz assim o texto das Escrituras: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus lhes manifestou como? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Fala da revelação natural de Deus, e está dizendo que a revelação natural de Deus, a despeito de não ser suficiente para a salvação, ela é suficiente para revelar tudo que de Deus se possa conhecer. E ela não é suficiente para a salvação, por quê? Porque o homem, mesmo conhecendo tudo que de Deus se possa conhecer, o homem está morto em seus delitos e pecados. E como morto, o homem está sem possibilidade nenhuma de visualizar a glória de Deus. O homem está separado do Senhor. O homem está condenado. O homem não enxerga Deus. Então o texto diz: porque Deus se revela a ele, tais homens são por isso indesculpáveis. Irmãos, a igreja tem dúvidas acerca da singularidade de Cristo. A igreja ainda pensa que a ignorância possa salvar o homem. Se for assim, melhor seria se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário e Deus tivesse deixado os homens ignorantes. Mas Cristo morre para salvar a igreja que se havia perdido, para salvar os eleitos que se haviam perdido. E o propósito de Deus é que essa cruz chegue ao coração de cada eleito, por mais distante que ele esteja. É preciso que a igreja confronte aquele que está perdido com a sua mensagem. E desta forma, irmãos, não há salvação sem a pregação autêntica do Evangelho da cruz. Não há salvação sem que a igreja invada os mais distantes lugares da terra com a palavra de Jesus Cristo, para que aquele que está perdido seja salvo. A igreja precisa entender, irmãos, que a ignorância não salva. A igreja precisa entender que Jesus Cristo é singular para a salvação dos eleitos. Jesus Cristo é singular para a salvação daqueles que estão perdidos. É preciso que você saia do seu lugar, irmão. É preciso que você saia do lugar onde você está sentado e pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Em segundo lugar, vamos abrir primeiro a singularidade de Cristo. Segundo, o projeto de Deus para a vida da igreja. Apocalipse, capítulo de número 3. Abrir Apocalipse já é assustador, não é verdade? Para alguns irmãos. Mas Apocalipse é refrigério, conforto para a vida da igreja. E já em uma de suas cartas, o Senhor Jesus traz o seguinte: Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o Senhor diz assim para a igreja: conheço as tuas obras. O termo usado aqui para obras, irmãos, é a palavra ergar. Ergar não é uma palavra usada para descrever as grandes obras da igreja.
o que a igreja fez na evangelização mundial, o que a igreja fez em Maceió, o que a igreja fez nas construções, no ministério da vida dos crentes, no ministério social, na obra de missões. Nada disso. O Senhor não estava preocupado com essas obras. Ergar, irmãos, está mais próximo de cotidiano. O Senhor diz assim: eu sei como você namora, eu sei como você faz sua prova, eu sei que você cola, eu sei como você faz com o caixa de sua empresa, eu sei o que você faz com o relatório médico que você assina, eu sei daqueles atestados, eu sei daquelas causas na justiça que você defende. Eu conheço o seu ergar, eu conheço a obra, eu sei quem você é, eu sei do malandro que há aí dentro, ou da santidade, eu conheço como você se move, e eu sei que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Eu sempre li esse texto categorizando a vida cristã. Existem três, os três sempre perseguem a gente, né? O crente frio, o crente quente e o crente morno. Mas quando eu me deparava com Jesus dizendo: quem dera você fosse frio ou você fosse quente, eu sempre tinha dificuldade com essas categorias, porque imediatamente nós imaginamos que o crente frio é negativo. Quem quer ser um crente frio? Nós queremos ser quentes, não é verdade? E fugir desse negócio de ser morno. Irmãos, o Senhor diz assim, a base, a luz para entendermos esse texto, o verso 16: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, você já tomou água morna? Irmãos, eu já fiz uma coisa dessa. Viajando, com muita sede, de carona, época de seminarista, ou situação difícil. A garrafa de água já estava morna, e eu tomei muita água morna. Irmãos, não passaram 15 segundos, voltou tudo para fora. Só pode ter sido para fora, né? Se voltou tudo, irmãos, não ficou nada. E esta é a base para entendermos esse texto. Laodiceia é uma cidade muito rica. O verso seguinte nos dá um vislumbre dessa riqueza. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro fino pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Sabe o que o Senhor está fazendo? O Senhor está ironizando aquela cidade. Aquela cidade era rica, conhecida demais no império por três pontos básicos de riqueza. Primeiro, ela tinha muita seda. O comércio de seda da cidade era sem igual, e muitas pessoas iam ali comprar seda. Depois, ela tinha cosméticos. Sim, era conhecida no império pela beleza feminina. Ela produzia cosméticos como ninguém no Império Romano. E depois, a medicina oftalmológica da cidade. As pessoas iam de longe para Laodiceia, só para que os médicos daquele lugar curassem seus olhos. E essa cidade ficou muito rica, mas essa cidade tinha um problema. Essa cidade não tinha água. A água de Laodiceia chegava por meio de aquedutos inventados pelo império naquele tempo. E a água passava por esse aqueduto e chegava a Laodiceia. E como chegava na cidade?
Imagina, no meio do deserto, calor do Oriente Médio, chegava morna. Só que tinha um detalhe: essa cidade tinha duas vizinhas, de forma intrigante, de forma coincidente, a 18 quilômetros para norte e a 18 quilômetros para o sul. Na epístola aos Colossenses, Paulo nos dá uma dica disso. Ele cita Colossos e Laodiceia, próximo de Colossos. Uma dessas cidades era Colossos, a outra era Hierápolis. Uma das cidades eram conhecidas, uma delas era conhecida por suas fontes de águas quentes. O que a água quente faz? Qual a forma de fontes de águas térmicas? Elas curam as pessoas. As pessoas iam nessa cidade pobre, muito mais pobre que Laodiceia, e não gastava dinheiro nenhum, como faziam em Laodiceia, e eram curadas. A outra cidade, ao sul, era conhecida por suas fontes de águas geladas, no meio do deserto. O que a água gelada faz no meio do deserto? Refrigera, refresca o povo, de graça. E Laodiceia tinha água morna, se achava rica, mas nem a sua água prestava, era arrogante. E o Senhor diz: quem dera você refrigerasse as pessoas, quem dera você curasse as pessoas, mas você não cura, você não refrigera ninguém, você é como água morna, explora as pessoas. E neste ponto, o Senhor poderia fazer uma pergunta para aquela igreja, que eu faço para vocês nessa noite. Se caísse um meteoro, agora, neste lugar, e todos nós morrêssemos, o que Maceió pensaria sobre esse evento? Qual a falta que a Igreja Presbiteriana do Farol faria para essa cidade? Qual o impacto isto ia causar na vida das pessoas? O que iria acontecer se esta igreja desaparecesse do mapa? Imediatamente sumisse. O que iria acontecer se você não estivesse mais presente na vida das pessoas? Seria um alívio para eles? Ou eles sentiriam o impacto, iriam chorar porque a Igreja Presbiteriana do Farol não está mais aqui? Irmãos, o Senhor estava perguntando isso para a igreja de Laodiceia, e Ele estava dizendo, amados, que o projeto dele para nós é que sejamos uma bênção onde nós estamos plantados. O Senhor nos tornou uma igreja militante, o Senhor nos plantou neste lugar para que nós pudéssemos refrigerar ou curar a vida das pessoas, para que nós pudéssemos contribuir para a transformação e a colheita daqueles a quem Deus chama para a vida eterna. Esta é a expectativa de Deus para nós, irmãos, que o nosso ergar contribua para a vida das pessoas. Desta forma, amados irmãos, nós devemos compreender que o chamado missionário não está apenas na vida daqueles que são chamados para ir a uma terra distante, para ir num lugar distante. Cada crente precisa compreender o projeto de Deus para a sua vida. Cada crente precisa compreender o seu papel e precisa entender, amados irmãos, que Deus deseja abençoar as pessoas com aquilo que Ele te chamou para fazer. Irmãos, você pode ser um pastor, como nós que estamos aqui à frente. Você pode ser apenas um professor, um médico. Mas você precisa entender que Deus quer te usar onde você está, irmãos. Você já imaginou, vamos fazer uma reflexão rápida comigo, Maceió sem lixeiro? Maceió sem lixeiro. Quantos dias esta capital subsistiria sem que o lixo fosse colhido da porta das casas?
o que seria da sua vida sem aquelas pessoas que estão te servindo no supermercado, onde você compra aquilo que você precisa. Eu fui experimentar isso, irmãos, quando eu fui fazer um estágio na primeira igreja que eu pastoreei, lá onde conheci minha esposa, em Águas Formosas. Naquele ano, havia chovido muito naquela região, e a cidade não tinha acesso por asfalto, só estrada de chão, e todas as pontes, de forma terrível, uma coincidência terrível, todas as pontes haviam caído, ninguém saía ou entrava na cidade. E eu me lembro, naquele ano, 1991, começou a faltar as coisas no supermercado, e o povo começou a ficar extremamente preocupado. Então eu pude perceber o que era a vida de uma cidade inteira sem aqueles mantimentos. Agora, o que seria a sua vida sem aqueles homens que carregam aqueles sacos pesados só para colocar um pacote de arroz no supermercado para que você possa comprar? Todas essas pessoas, irmãos, têm importância fundamental na estrutura que Deus deu na sua graça comum. E quando Ele nos chama para sermos seus servos, Ele imagina que nós somos aqueles que estão plantados neste lugar para fazermos a diferença na vida das pessoas, para sermos o alento, para sermos o refrigério, para sermos a cura. E nós precisamos entender que seja qual for o nosso trabalho, seja qual for a função que exercemos, nós o exercemos para a glória de Deus. Nós exercemos para que pessoas vejam o quanto Deus os ama. Desta forma, irmãos, quando você estiver pensando com o seu filho, a profissão que ele vai escolher, isto é um ato missionário, esta é uma ação que responde ao chamamento divino, à vocação que o Senhor tem para nós. Quando você estiver pensando na evangelização dos povos, isto é missões. Quando você estiver pensando na necessidade dos feridos, isto é missões. Porque o projeto de Deus é que nós sejamos bênção onde estamos plantados. Bênção onde estamos plantados, irmãos. É isso que Deus deseja para a vida de sua igreja. E por último, irmãos, missões é uma questão de fé. Missões é uma questão de fé. Se missões é responder à singularidade de Cristo, se missões é sermos uma bênção onde nós estamos plantados, missões também é uma questão de fé. Não se faz missões sem fé. Não se responde à expectativa de Deus para nós sem fé. A grande questão, irmãos, é definir o que é isso. O que é ter fé? Nós imaginamos, irmãos, que ter fé é passar por um acidente e sair sem nenhum arranhão. Este homem é de fé. Este homem é de fé. Irmãos, falando sobre fé, uma vez numa igreja presbiteriana no interior de Minas Gerais, logo depois um presbítero procurou na porta e foi contar a sua experiência. Eu acho muito interessante. Ele estava discipulando um jovem recém-convertido, e poucos dias depois da conversão desse jovem, aconteceu um acidente no seu trabalho. Houve uma explosão e queimadura generalizada por todas as partes do corpo. E esse jovem foi parar no hospital, e o presbítero que o discipulava ficou triste e demorou muito para visitá-lo, porque o presbítero não sabia o que falar, porque todos os seus conceitos de fé, tudo que ele havia ensinado, estavam agora em xeque, sendo questionado por ele mesmo. E quando ele chegou naquele hospital, aquele jovem o recebeu cheio de alegria. Presbítero, eu pensei que você não viesse me visitar. E aquele jovem estava feliz da vida. E aquele jovem falou com ele: presbítero, eu estou muito feliz, porque Deus é poderoso.
preservou minha vida. Imediatamente aquele presbítero entendeu o que era fé. Fé, irmãos, não é passar por um acidente e sair ileso, mas é passar pelo acidente, perder as duas pernas, os dois braços, e ainda assim saber quem é seu Deus. Quem é o Deus a quem você serve. Eu quero te convidar para abrir Hebreus. Irmãos, Hebreus capítulo 11, destaca toda uma galeria de fé. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe pequeno em que podemos perceber esta fé. Versículo 20, abra comigo, versículo número 27, capítulo 10 de Hebreus. Irmãos, toda a galeria de fé do livro de Hebreus tem um valor inestimável. Mas aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe de extrema importância. Eu vou ler o versículo de número 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pela fé, irmãos, passaram por essas coisas. Agora, olha a partir do versículo de número 35. Pela mesma fé, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Uns pela fé foram salvos do fio da espada, outros pela mesma fé foram mortos pelo fio da mesma espada. Irmãos, ter fé é de fato saber em quem você deposita a sua vida, e o texto é claro quando define a fé para nós no verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E isto aqui, irmãos, não está falando de coisas aleatórias, tudo que eu espero, que eu não vejo, então isso é fé. Eu então começo a profetizar, isso está falando, obviamente, irmãos, dos versículos anteriores. E os versículos anteriores destacam de forma maravilhosa o que o Senhor quer para nós. Versículo 37 do capítulo 10 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Quem é o que há de vir e não tardará? Jesus. O meu justo, portanto, viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diz o versículo 39, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, ter fé não é sair e alcançar coisas terríveis, maravilhosas, fantásticas. Ter fé é simplesmente aguardar em Cristo o cumprimento da grande e maravilhosa promessa, irmãos. Da grande e maravilhosa promessa. Ter fé é saber em quem tem crido. Certa vez, irmãos, eu estava expondo o texto de 1 Pedro na minha igreja. Ontem mesmo minha esposa lembrou disso, quando eu falo da minha doce Almenara, uma paixão para aquela cidade, quente, parece
porta de entrada do inferno, tão quente que é, mas é uma paixão. E eu estava expondo o texto de Pedro e eu tinha dificuldade de compreender, muita dificuldade de compreender um termo que aparece ali, paroikia. Esse termo é traduzido por estrangeiro. Nós somos estrangeiros, é a nossa paroikia este mundo. Eu não conseguia, ainda que eu pudesse entender que paroikia é um lugar onde você mora e você não tem a cidadania daquele lugar. Mas como assim, eu ficava imaginando? Mas uma vez, a tia da minha esposa nos levou num balneário onde ela havia comprado um terreno, um lugar bonito, chique. E o dono do balneário saiu com a gente e falou assim: pastor, você vai comprar um terreno aqui. Eu ri, ele não sabe quanto que eu ganho. Mas fiquei com vergonha de falar isso, né? Aí depois ele continuou: pastor, quando você se aposentar, pastor, compra um terreno aqui. Quando você se aposentar, o senhor vem para cá. Na hora eu entendi o que significava o termo. Quando eu me aposentar, eu quero voltar para a minha doce terra, a minha doce almenara. É lá que meu coração está. E é isto exatamente que Pedro está falando, irmãos. O nosso coração não está nesta terra, mas está na pátria. O nosso tesouro está na pátria. É lá que nós adquirimos terrenos para a nossa aposentadoria, irmãos. É lá que nós construímos a nossa verdadeira casa. É lá que nós pensamos no nosso tesouro. Aqui, esta terra é a nossa paróquia. É o lugar onde apenas vivemos para cumprir a vontade de Deus. Ter fé, irmãos, é viver neste tempo presente sem depender dele. Ter fé é passar por este mundo com o coração fincado na pátria, que é a morada celestial. E não é missionário uma igreja que não vive assim, irmãos. Não é missionário um crente que não vive assim, com o seu coração fincado no céu. Para sermos missionários e para entendermos isso, precisamos entender que Cristo é singular para a salvação dos perdidos. Precisamos entender que Deus deseja que sejamos uma bênção onde estamos plantados. E precisamos entender que a igreja precisa andar por fé, não com o seu coração neste tempo presente, mas fincado no céu. Que Deus nos abençoe e nos conduza a compreender isto, e nos conduza a entender esse aspecto missionário. Amanhã nós continuamos essa palavra, conduzimos sobre essa definição de missões. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por essa palavra. Agradecemos a Deus pela vida do reverendo Cássio. Vamos ouvir mais uma vez o grupo feminino da Igreja Batista do Farol. Quando o pastor Nelson estava falando, eu estava lembrando que em 2009 Deus me deu o privilégio de estar em Moçambique e de observar a obra missionária que estava sendo desenvolvida por uma missionária de São Paulo, Noemi Cecito, que já se tornou praticamente moçambicana também, né? E uma das coisas, viu, pastor Nelson, que acontecia lá é que todas as noites, dentro dos 25 dias que eu passei com eles, a missionária fazia questão de nos reunir, eu e mais 3 missionárias voluntárias que estávamos lá. E nós conversávamos sobre os desafios daquele dia. E meus irmãos, quantos desafios! E quantas vezes eu fui dormir pensando assim: meu Deus, isso é impossível, isso não vai acontecer. Mas esse é justamente o terreno de Deus. O incrível, que o pastor me fez lembrar agora, é que no outro dia, quando a gente reunia novamente, não havia apenas novos desafios, mas havia respostas. E a resposta do pedido da noite anterior, ela sempre chegava. E o segredo é justamente a oração, é a fé. Quando a gente tem fé, a gente ajoelha e a gente ora, crendo de que o nosso Deus, Ele vai responder. Não importa se eu não consigo, se é tão grande para mim. Esse é justamente o terreno de Deus. Então, receba agora o recado de Deus para o seu coração. Ajoelhai e orai dando graças, porque Ele sempre vai estar pronto a responder a nossa oração.
queremos agradecer a Deus por esse tão belo coro, por esse grupo feminino da Igreja Batista do Farol. Deus vos recompense. O Senhor continue a usar vocês nessa obra missionária de levar através da música a graciosa paz e o eterno amor desse Deus. Queridos, nós queremos convocá-lo para a partir de amanhã, a partir das 13 horas, darmos continuidade à nossa primeira feira de missões. A nossa programação de amanhã, abertura dos estandes, abertura da exposição a partir das 13 horas, indo até as 18 horas. Neste horário, compreendido entre 13 e 18 horas, nós teremos aqui também peça teatral, nós teremos apresentação musical também, e eu gostaria de convocar toda a igreja, e que essa igreja também convocasse aos amigos, aos parentes, para visitarem essa exposição. E às 19 horas, o reverendo Cássio voltará a pregar a palavra do Senhor para todos nós. E no domingo pela manhã, teremos às 9 horas o culto, também o pastor Cássio estará conosco, a ministração também da ceia do Senhor, e logo após os estandes voltarão a ser abertos, e nós teremos a abertura e a exposição no domingo até o meio-dia. E às 18 horas retornaremos para o culto de encerramento da nossa primeira feira de missões. Aqueles que irão voltar amanhã a partir das 13 horas e durante todo o dia, por favor, digam amém. Está vendo, pastor? Vem todo mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você está fazendo parte da classe que está na exposição, eu quero convidar você a não sair do templo. Fique após a impetração da bênção, que nós temos alguns recados, alguns avisos para vocês. Então, se você está envolvido com a feira de missões, de alguma classe, com o projeto Ovelha Gerando Ovelha, você permaneça aqui no templo, que após a bênção, nós haveremos de passar alguns avisos, algumas recomendações. Quero convidá-los a ficarem em pé essa noite, e agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua presença, agradecer a Deus porque você saiu da sua casa, veio direto do seu trabalho, e como foi bom estarmos aqui reunidos glorificando o nome do Senhor, amém? Há um desafio também a ser lançado. Gostaria que você trouxesse um visitante. Você imagina que bênção se cada um daqueles que estão aqui trouxesse mais uma pessoa. A gente teria que colocar mais cadeiras aqui no meio do templo para que coubesse todo mundo. Mas eu quero que você seja desafiado para isso, que você traga um visitante amanhã no culto, ou durante a programação, durante todo o dia, para que eles possam ter contato com o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador, amém? Pastor Cássio. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor mesmo está entre nós, e o Senhor nos chamou como igreja, para levar a Tua palavra aos corações que estão perdidos sem o Senhor. Deus, levanta-nos, ó Pai, levanta-nos cheios de fé, de tal maneira que nós sejamos uma bênção onde estamos plantados, Senhor, e que de fato nós entendamos como é singular o Teu Filho Jesus ter morrido na cruz do Calvário, e como esta mensagem é fundamental para a salvação dos perdidos, e que nós estejamos prontos para convidar essas pessoas para participar do Seu santo culto, prontos para comunicar o Evangelho da graça do Senhor a esses corações, prontos para conduzir essas pessoas à Tua presença, e que essa igreja seja de fato uma igreja missionária, Senhor, e que o Teu amor, ó Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação, como é o Teu Espírito, possa estar sobre a Sua igreja, enquanto ela caminha e se prepara para atingir os rincões da terra, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.